abrir o. Muito boa noite a todas e a todos, neste caso aos nossos ouvintes. Sejam bem-vindos a este debate que tem como tema ética e integridade no desporto moderno. É uma conferência, ou um debate contextualizado na Semana da Integridade Desportiva, que é desenvolvida por parte da SIGA. SIGA essa que tem feito um trabalho notável nesta e noutras matérias, merecendo com o devido respeito aqui um destaque muito especial para o seu CEO e fundador, Dr. Emanuel Medeiros, e também para todo o staff da SIGA que permitiu que nós pudéssemos organizar este debate de hoje, em particular na pessoa do Dr. Nuno Pestrelo, sempre disponível, afável e que nos deixa sempre à vontade para podermos tirar qualquer dúvida para que todos estes debates e situações semelhantes possam decorrer da melhor forma possível. Também uma nota, se me permitem, para a ANDIF, que é a Associação Nacional de Dirigentes de Futebol, Futsal e Futebol de Praia, que é não só filiada da SIGA, mas também aderiu prontamente a esta Semana da Integridade no Desporto, desenvolvida pela SIGA, e, portanto, ficar aqui uma palavra de relevo para esta participação da ANDIF. E, por último, antes de entrarmos propriamente no nosso debate, fazer aqui não só a apresentação do orador principal, o Sr. Dr. Pedro Berjano de Oliveira, mas sobretudo fazer uma nota ou uma referência para a ausência do Sr. Dr. Alexandre Mestre, por uma razão de saúde absolutamente inultrapassável e de última hora, não está em condições de poder participar e daí a justificação da sua ausência. Portanto, teremos uma moderação feita por mim, com um orador, já fiz referência ao nome, que além de advogado é membro do Comitê de Apelo da Federação Internacional de Corfball, é também membro, juiz-árbitro, onde felizmente tenho o prazer de privar do Tribunal Arbitral do Desporto e também desenvolve o cargo, ou tem o cargo de diretor na Confederação Portuguesa de Desporto. Portanto, alguém com que eu diria que dispensaria apresentações, porque um currículo desta dimensão e sabendo-se que além dos cargos que exerce são cargos que se prolongam no tempo, eu diria que a esmagadora maioria deles, se não tivesse registro, já teria sido adquirido por uso capião, e daí que a sua apresentação quase que fosse dispensada, mas simultaneamente exigível, porque de facto vamos ter na nossa presença um orador de excelência. Feita esta necessária introdução, creio que estamos em condições, Sr. Doutor Pedro Berjano, de avançar para o nosso debate, sem, naturalmente, é o mínimo e seria uma questão de falta de educação não deixar de agradecer também toda a disponibilidade, imediata disponibilidade que manifestou para podermos discutir estas matérias, que são matérias transversais, que são matérias cada vez mais discutidas, mas que diria eu que precisam cada vez mais de passar da discussão para a efetividade. E por isso mesmo eu avançaria já aqui com o primeiro desafio ou com a primeira provocação, sem prejuízo daquilo que vem a seguir. Não querendo fazer naturalmente aqui uma intervenção histórica sobre o que é ética, sobre aquilo que Sócrates, pai da ética ocidental, pensava sobre a ética, Platão, Stuart Mill, ou até Nietzsche, que era um defensor, ou melhor, que questionava se a ética emanada de uma formação coletiva de vontades era de facto admissível. Aquilo que eu deixaria já como primeira questão é esta: a ausência da ética deixa ou não um vácuo onde se propaga com mais facilidade uma onda de corrupção?
Em primeiro lugar, muito boa tarde a todos. Agradecer a generosidade das palavras do meu amigo Jerry e foi com muito prazer que aceitei, de facto, este convite para se calhar ajudar um bocadinho aqui numa conversa o mais informal possível, a desconstruir alguns mitos e a conversar sobre coisas que eu entendo que devem ser muito mais práticas do que por vezes aquilo que no dia a dia são tidas e nas discussões e naquilo que são os formalismos em que por vezes acabamos por ver este tipo de assuntos. Não queria, era de maneira nenhuma começar por responder a essa provocação sem antes enviar daqui também o meu abraço ao Dr. Alexandre Mestre, e a quem naturalmente desejo as melhoras, e que rapidamente se recomponha para poder voltar a dar-nos todo o gosto da sua companhia e dos seus ensinamentos. Um, aquilo que me apraz dizer sobre essa matéria é que há ditados populares que se aplicam normalmente nestas coisas com muita sapiência, não é? Eh, um dos quais, por exemplo, será o famoso casa onde não há pão, todos ralham e ninguém tem razão. E eu acho que onde não há ética e onde há um espaço para o vazio, onde há um espaço para a zona cinzenta, não há o pão. Esse é o pão essencial, ou seja, a ética, os valores, os princípios, são o pão essencial de qualquer base de discussão que se possa ter, de qualquer estrutura que possamos ter, seja no desporto como na vida. E, portanto, claramente, onde não existe esse valor bem fortalecido, com um alicerce no nosso dia a dia, quanto mais forte é, na minha opinião, quanto menos nós damos por ele, nas pequenas, grandes decisões do dia a dia. Ou seja, quando é perfeitamente natural nós atuarmos daquela maneira, sem termos de pensar, sem termos de fazer grandes juízos, naturalmente as coisas seguem aquele caminho. Então é sinal que efetivamente estamos a traçar a rota que é a rota correta. No desporto, também entendo que assim seja. Isto é, se nós em nenhum momento temos de pensar se é correto ou não, se que estejamos a ser transparentes, porque o natural, o óbvio para nós é que sejamos transparentes, então estamos num bom caminho. Eh, Porque as coisas são tão naturais que nem sequer pomos outra hipótese. Eu tenho para mim que, mais uma vez seguindo os ditados populares, que é aquele também todos nós já ouvimos, que é a ocasião faz o ladrão. Eu tenho para mim, se não existir previamente o ladrão, não há ocasião que valha. E, portanto, dentro deste mesmo raciocínio, uh, e permitam-me, enfim, estar a ser o mais informal possível em relação a estas matérias, mas eu creio, como eu vos digo, que desconstruir estas matérias ajuda também, se calhar, a entendê-las um bocadinho melhor. E de facto, lá está, se não existir o ladrão previamente, não é qualquer ocasião que se vai sobrepor e que vai criá-lo naquele momento. Em relação à ética, e também, obviamente, no desporto, eu acho que é exatamente isso que acontece. Portanto, creio ter respondido, mas se não o fiz, o Dr. Gerry já vai fazer o favor de me chamar a atenção. Isso era o que mais haveria de faltar, como diz o povo. Não, Soutor, respondeu perfeitamente e eu deixaria, gostaria de lhe colocar aqui no seguimento da resposta que deu uma questão que tem uma vertente muito prática. Não sei se a vai considerar e os nossos ouvintes disparatada ou não, mas nós podemos fragmentar esta conceptualização ética na transposição para a prática em função de abordarmos uma vertente profissional, uma vertente não profissional ou uma vertente de recreação. Quanto maior a tentação, maior pode ser o problema, não é? E normalmente aquilo que nós temos visto em termos de exemplos a este nível é quando, e em particular no desporto, conforme os zeros vão aumentando, maior também é a tentação
olhar para estas coisas de uma maneira quase como que uma porta giratória. Enfim, as coisas são naturalmente assim, roda, as coisas vão rodando, não há problema nenhum, todos fazem esse tipo de pensamentos e esse tipo de maneira de abordar e de conversar que tendem normalmente a aligerar a prática. Ou seja, vamos criar aqui um facilitismo. Não é? Isto toda a gente faz para no desporto, epá, então isto é só milhões e tal. E, portanto, há uma maneira muito singela de tentar começar a disfarçar um bocadinho e a fazer, epá, isto não tem mal nenhum, mas tem. E tanto tem mal quando nós estamos a falar de determinado tipo de comportamentos éticos em jogos de crianças, de pais, normalmente, dentro daquele contexto que devia de ser um contexto puro, são, que eu às vezes até digo que é mais de brincadeira do que de outra coisa qualquer, e aí é reprovável, tal como é reprovável, obviamente, e lá está a questão dos zeros, aqui é o que menos importa, porque estamos a falar de princípios, de valores, que são muito mais importantes do que isto é mais, tem maior ou menor gravidade. Não, a gravidade é a mesma. A gravidade é a mesma. Lá está, a dimensão pode ser uma dimensão depois que seja, mesmo em termos de comunicação social, seja o que for, extrapolada. Mas a dimensão de nós passarmos determinadas linhas, lá está, seja no jogo das crianças, seja depois no jogo das Champions, se permitam-me assim para facilidade de toda a gente perceber, é exatamente a mesma. E, portanto, na minha opinião, as questões éticas, as questões de princípios, as questões de valores estão sempre presentes, independentemente da prática. No desporto, qualquer que seja o nível do desporto, qualquer que seja o desporto, coletivo, individual, qualquer que seja o nível, e quem quer que seja o agente desportivo. Pode ser pai, pode ser treinador, pode ser jogador, pode ser dirigente, pode ser árbitro, o que seja. Qualquer agente desportivo tem essa responsabilidade. Portanto, pergunto eu se podemos concluir desta forma, que a ética e a sua conceitualização e a imperiosidade da sua aplicação é indiferente qualquer que seja a competição, a natureza da competição e o agente, ou seja, transversal e aplicável a todos. O que varia depois é a dimensão da sua violação e as consequências da sua violação. Correto Correto. pensar desta forma? Sendo completamente, completamente. Agora, a minha questão é os sinais que nós damos muitas das vezes também em si querem dizer bastante. O que é que eu quero dizer com isto? Quando, por exemplo, se tenta transformar a linguagem no desporto profissional a determinado nível, quase como numa ciência espacial, quando se quer transformar estas coisas apenas para um grupo de eruditos, só nós é que percebemos, e a transparência em todos os momentos da comunicação fica uma coisa assim um bocadinho difusa e eu diria até opaca, nós não estamos em nada a contribuir para que os valores éticos estejam presentes. E dou um exemplo mais singelo ainda. Repare-se, quando um clube hoje em dia continua a achar que faz sentido fazer um blackout, eu agora não vou falar aos órgãos de comunicação social porque estou a ser prejudicado, o que seja, esse clube não está, na minha modesta opinião, a contribuir em nada para a transparência, para a ética, antes pelo Acredito. contrário. Ou seja, querendo alegadamente defender-se de uns pseudo-ataques que possa estar a ter, não está, no fundo, a defender os valores pelos quais devia debater a todo momento. Os valores, lá está, da transparência. E já nem sequer, reparem, eu estou aqui a entrar, porque não é esse o motivo principal desta nossa conversa, nas questões que têm a ver com o valor comercial do produto que fica em causa, não é? Porque a partir do momento em que eu não coloco os principais atores, os jogadores a falar de forma aberta, os treinadores a darem as suas conferências de imprensa, etc, etc, porque alegadamente houve qualquer circunstância que me levou a fazer este jogo da sala escura, parece que estamos aqui a brincar ao quarto escuro, não é? Como as crianças fazem, mas o problema, e todos nós jogamos ao quarto escuro, mas todos nós nos lembramos também de algumas cabeçadas, se calhar, que demos no quarto escuro, batemos com a cabeça na estante. E os clubes, acho que têm um bocadinho a falta de noção que às vezes eles próprios dão com a cabeça na estante ao ter estas reações. E portanto, isto é apenas um exemplo para que se perceba exatamente aquilo que muito bem o Dr. Gerry dizia,
e para concordar na íntegra com aquilo que disse. No fundo, e sendo ambos admiradores dos ditados dos ditados populares, atrevo-me a dizer que não raras vezes, com determinado tipo de comportamentos que no fundo são contrários à desconstrução teórica e conceitual do que é ética, transparência e integridade, temos o gato escondido, mas com o rabo de fora. Porquê? Porque Precisamente. queremos, introduzimos a ética, a integridade e a transparência na nossa linguagem, até com uma Uhum. linguagem rebuscadíssima, pouco Exatamente. acessível, mas depois, no momento em que é preciso ser absolutamente ético e transparente para dizer hoje o resultado económico ou financeiro, ou o resultado desportivo não foi Uhum. tão positivo por isto, e sermos de facto transparentes, sem prejuízo do segredo ser a alma do negócio, mas há Exatamente. justificações que todos nós percebemos que estamos a ser ludibriados, acabamos por esconder, dizendo não, Exatamente. estamos a ser éticos e transparentes, mas no fundo fica ali o rabo de fora porque a esmagadora maioria do cidadão percebe que está a ser enganada. Precisamente. Aliás, num outro exemplo que me ocorre, na apresentação de contas, na prestação de contas, é outra das situações onde eu acho que isto deve estar sempre presente. Porquê? Eh, Se nós não conseguirmos explicar a uma criança de 5 anos algo, então quer dizer que eu tenho, se calhar, de voltar outra vez a tentar perceber a melhor forma para eu estar tão capacitado que o seja capaz de fazer. O problema sou eu, não é a criança de 5 anos. E isto na prestação de contas dos clubes acontece muito. O que é que isto quer dizer? Eu não estou a defender menos transparência, antes pelo contrário, estou a defender mais transparência. Enquanto que as contas têm de ser o mais rigorosas possível, têm de ter todo o tipo de averiguações, de questionamentos técnicos profundos, bem feitos, conhecedores, também ao mesmo tempo têm de ser capazes de ser interpretados, pelo menos naquilo que é o básico, por uma pessoa que não tenha essa preparação, que não tenha esse conhecimento. Isso sim é ser transparente. Ou seja, numa figura, tanto tem de ser o mecânico a perceber daquelas contas, daquela prestação de contas do clube, como deve de ser o CEO de uma empresa de auditoria. Isso sim é o segredo de algo que está a ser transparente e bem feito. Porque senão só há uma população pequena, iluminada, que é capaz de entender verdadeiramente as contas. Porquê? Os outros depois ficam dependentes das interpretações que alguém fez e que lhes vai passar no final do dia. Portanto, não são capazes de fazer uma análise sequer, mesmo que o queiram, por si mesmos. E isto é sonegar informação, isto não é transparente. Porque sendo certo que é uma das matérias que gostaria de ouvir a opinião e que gostaria de debater até com grande profundidade, de forma muito relacionada com aquilo que foram as conclusões do mais recente Conselho de Ministros da União Europeia, em que precisamente um dos aspectos que era destacado era promover a transparência, a robustez das contas, a prestação de contas, a democracia e o comportamento ético no desporto. No fundo, quando nós temos, sejam relatórios de atividades, sejam orçamentos, sejam aprovação de contas, o povo, entre aspas, quando Uhum. diz aquilo está tudo mascarado, Uhum. apesar de se dizer que os relatórios estão disponíveis e que se prestam todos os esclarecimentos, vai ao encontro daquilo que o Soutor está a dizer. Há uma Precisamente. elite e eu até diria mais que uma elite, uma super elite muito Uhum. restrita, que é Exatamente. capaz de desmontar de Isso. facto aquilo que até está na aparência. Faz lembrar aqui um bocadinho quando estamos a falar de produtos financeiros altamente complexos, Uhum. e por isso a União Europeia acabou por introduzir a DMIF, que é Certo. precisamente uma diretiva em que se procura dar a maior explicação possível ao cidadão, Exatamente. não, quase indo, entre aspas, e sem ferir ninguém, ao analfabeto, para que ele tenha o mínimo de noção do que está a adquirir, do que está a ler, do que está a ser proposto, e no fundo uma figura jurídica que creio eu que se aplicaria aqui em pleno, que é eu não ter uma vontade viciada
porque Uhum. ou sou enganado ou há um erro nos pressupostos que me levam a Exatamente. determinar uma certa opção. Estaremos Exatamente isso. Exatamente isso. Exatamente isso. O doutor Emanuel Medeiros, que fez o favor de ser convidado numa conferência recente, dia 2 de novembro, em que se debatia o combate à corrupção e ao branqueamento de capitais, teve uma tirada que foi marcante, aliás, é destaque na notícia que cobriu esse evento, e o doutor Emanuel Medeiros dizia isto: tudo o que se faz ainda é pouco, é muito pouco, não estou nada satisfeito com o pouco que se faz. Quando falamos de ética, integridade e desporto, primeira nota, doutor, concordância ou discordância, e no caso de concordância, que caminhos podemos aventar e que passos podemos começar a aventar, nomeadamente, e se for possível, fazendo aqui esta correlação com estas conclusões do Conselho de Ministros da União Europeia. Eh, esta é a típica batalha que é difícil chegarmos ao fim do dia e dizermos que fizemos o suficiente, porque as ramificações do mal, permitam-me assim, são demasiado grandes e são demasiado tentadoras e todos os dias elas voltam a reerguer-se. E, portanto, não nos vamos enganar. É verdade, por muito que se faça, há sempre muito por fazer. Agora, isso não nos tira a responsabilidade e nem nos deve tirar a coragem de as combatermos todos os dias. E isso, sem dúvida nenhuma, é algo que me leva a concordar na totalidade com essa afirmação do Dr. Emanuel Medeiros. Quanto ao caminho e à melhor maneira de se prosseguir este fim, eu acho que nós ficámos mais ricos e a minha vénia ao Dr. Alexandre Mestre, que teve responsabilidades diretas nessa matéria, enquanto Secretário de Estado, com a criação do Plano Nacional de Ética para o Desporto. Eu tenho a honra de ser embaixador para a ética do desporto e de facto, sei bem do trabalho absolutamente fantástico que tem vindo a ser feito na pessoa também de José Lima, do coordenador desse projeto, que desde 2012 tem essa missão de eh, propaganda dos bons costumes, das boas práticas, de formação, de educação, e, de facto, aquilo que acontece é que, por força do trabalho, quer lá está, do José Lima, que é enquanto coordenador, quer do Alexandre Mestre na altura, foram colocados efetivamente na agenda estes temas. E estes temas são temas absolutamente transversais à nossa sociedade. Então, a partir do momento em que o Plano Nacional de Ética no Desporto, todos os dias, tem uma ação para trazer este tema para a agenda, por via de campanhas, de concursos, de publicações, por via de presença em eventos, por via de formações. Estamos todos os dias a combater a desinformação, estamos, por outro lado, a combater tudo aquilo que nós já identificamos aqui como, se me permitem, enfim, uma figura, uma metáfora, como as forças do mal, tendem a trazer todos os dias para a agenda exatamente o contrário. A Dark Force, né? E portanto é absolutamente é uma luta muito difícil, mas é uma luta, como eu disse ainda há pouco, que todos os dias deve encontrar forças regeneradas, coragem para novas batalhas, porque os desígnios que tem pela frente são enormes, porque a tentação, como eu disse, também é muito grande. E nós sabemos que a tentação para a asneira, a tentação para a desinformação, a tentação para tudo aquilo que é o facilitismo, já nem sequer estou a falar, reparem, de questões financeiras, para a questão para pôr aqui sempre em causa a bondade de processos, é o mais fácil. Eu sou treinador há 28 épocas seguidas. E, portanto, tenho uma noção do que é no dia a dia, aquilo que eu vejo ao fim de semana nos jogos e o facilitismo com que se aponta o dedo pelo erro desportivo a outrem.
ou outra Quando muitas circunstância. vezes nem as leis de jogo se conhecem, nem Exatamente. são E, ensinadas. portanto, é exatamente isso, porque é uma desculpa fácil. É muito mais fácil para essas pessoas olharem para esse tipo de situações, hum, que às vezes sem razão nenhuma, como o Dr. Gerry acabou de dizer, e bem, é muito mais fácil porque com isso não estão a ser obrigadas a uma autoavaliação, a perceber o que é que têm de melhorar no dia a seguir, a perceber qual é o critério, qual é a forma com que têm de caminhar. Portanto, claramente, sim, concordo na íntegra que há muito por fazer, mas que estamos bem melhor desde 2012, graças quer ao José Lima, quer ao Alexandre Mestre, meus queridos amigos. Doutor, eu poderia atrever-me a dizer, antes de passarmos para outra questão, a deixar aqui duas notas soltas. A complexidade e a teia tão, salvo o pleonasmo, enredada que esta complexidade na violação da ética provoca, faz-nos lembrar aquela velha metáfora do cidadão que ia num barco, o barco destroçou-se e ele, como está a muitas milhas de atingir terra, quanto mais nada, quanto mais se esforça, parece que ou está no mesmo sítio ou que a terra está cada vez mais longe, por um lado. E por outro lado, parece-me que hum, também a forma tão enraizada como estas violações se verificam, quase que as transformam num uso e num costume e numa fonte de direito absolutamente normalizada e estabilizada. Uma E tão, prática reiterada com convicção da obrigatoriedade. exatamente, Se bem me recordo dos tempos da universidade, não é? e tão enraizada que os 10 pecados bíblicos fazem jus ao serem bíblicos, e nomeadamente a gula e a cobiça pelo alheio estão no topo dos desejos. Não sei se me excedi ou não, mas De todo. senti vontade de retirar das palavras da excelente intervenção que o Sr. Doutor teve estas duas tiradas. Doutor, em termos de transparência, um dos instrumentos que não raras vezes se aborda para a transparência tem a ver com duas matérias que me parece que não são conflituantes, antes pelo contrário. Pelo menos, eh, por um lado, definir claramente um conjunto de situações que são de conflito de interesses, geradoras de incompatibilidades, mas, e por outro lado, a criação de códigos de ética e de conduta, onde se possam plasmar, se não de forma taxativa, até porque não me parece que a taxatividade seja aqui a técnica mais correta, mas pelo menos de forma ampla e utilizando aquilo que nós, em termos jurídicos, recorremos quando temos situações desta natureza, que é ou nomeadamente. Aquilo que eu pergunto é: vivemos num mundo de perfeita hipocrisia quando defendemos estas matérias e criamos sucessivos obstáculos e barreiras à criação e à aplicação de códigos de conduta e de ética? Como ainda há pouco mencionei, isto não tem a ver com o número de zeros, também não tem a ver com a ocasião, tal como eu também já tive a oportunidade de dizer. Eu acho que isto tem a ver com a nossa maneira de estar na vida. Portanto, aquilo que me parece é que muitas das vezes se olha para o. Epá, isto não tem mal nenhum, isto é pacífico, isto não há tema. Epá, também isto é uma coisa que não há problema de se fazer, toda a gente faz. São as tais desculpas facilitadoras, os agentes mascarantes de situações menos corretas, na minha opinião. E isto para dizer, sim, o conflito de interesses é uma matéria premente, e quando eu digo isto, e quem me conhece um, sabe que, enfim, eu às vezes as pessoas, aliás, têm que ter cuidado quando me convidam para este tipo de coisas, porque eu tenho uma maneira de. Eu falo muito daquilo que está a acontecer no terreno, porque é lá que eu ando todos os dias, seja como dirigente esportivo,
seja como treinador, seja como praticante. E, portanto, como conheço as realidades que estão no terreno, tenho um bocadinho de dificuldade em fazer aqui jogos florais. E, portanto, digo as coisas exatamente como eu as sinto, até porque, sinceramente, eu costumo dizer na brincadeira que se morrer amanhã eu não deixo dívidas a ninguém. Porque, pá, tenho as minhas dívidas pagas, não devo nada, pá, paguei, tenho tudo pago, está tudo certinho, e isso para mim vale de facto muito. Tudo isto a propósito de quê? Quando nós falamos de transparência e de conflito de interesses, faz sentido, e volto a dizer, desculpem se sou polémico, mas é a única maneira como eu sei ser, é dizer as coisas como as penso. Faz sentido que, por exemplo, e para dar algo que toda a gente conhece, é a realidade, faz sentido que um treinador saia de uma equipa e que no fim de semana a seguir possa estar a jogar com outra equipa contra essa. 100% de E não acordo. há aqui um conflito de interesses, não há aqui questões éticas que se devem de pôr. Então, mas a informação privilegiada que eu tenho, então, mas isto tem lógica? Para mim não tem lógica nenhuma. E isto é exatamente, só tem uma palavra para mim, que é hipocrisia. E esta hipocrisia, porquê? Porque eu não posso ter uma cédula de treinador, e pode ser profissional, como até pode não ser, não é isso que está em causa. O que está em causa é a ética, o que está em causa são os valores, ok? São os princípios. Volto a dizer, não tem a ver com zeros. E, portanto, faz sentido que eu, numa semana a seguir, já esteja do outro lado a defender outras coisas com o conhecimento daquilo que estava a passar ali dentro? Não faz sentido nenhum, desculpem. E enquanto isto se continuar a normalizar, não há hipótese de nós não podermos ter aqui este tipo de discussões e outras discussões e formações e educação todos os dias que fosse. Porque temos de ter, para tentar, de alguma maneira, sensibilizar a que estas coisas sejam ditas e que se eventualmente até possam mudar. Porquê? Porque o conflito de interesses tem a ver com o conflito de interesses real, efetivo, direto, inequívoco. Isso é um conflito de interesses, é um tipo de conflito de interesses. Temos o conflito de interesses aparente, isto é, quando há aqui um interesse que aparentemente pode conflituar, temos ainda um conflito de interesse potencial, que é no futuro, eventualmente, isto pode acontecer. Ora, eu conheço este tipo são os três tipos de conflito que eu identifico, não é? O conflito de interesses. Ora, para mim, parece-me óbvio que neste tipo de situações isto está a ser violado. Peguem por onde quiserem pegar, não é? Na minha opinião. E, portanto, como é que isto se combate? Como é que se regula? Com regras de divulgação de informação, com regras de incompatibilidade e de impedimentos. Os tais códigos de conduta devem de ser assinados previamente e respeitados até ao fim, independentemente do mar estar calmo ou do mar estar agitado a meio. Hoje dá-me jeito, amanhã já não dá. Não, amigo, desculpa, mas não é assim. Porque o mais fácil é que quando as coisas estão a correr bem, toda a gente se lembre está tudo bom, está tudo porreiro, vamos embora, vamos para a frente, tal. Quando as coisas não estão a correr bem, aí sim é que nós, no final do dia, quando temos um problema às costas, é que nós temos de perceber com quem é que contamos para defender os valores, os princípios, independentemente dos zeros. E é disso que eu estou a falar. Portanto, peço desculpa, Não, não, não. E pegando mas nessa questão dos zeros, há situações ainda mais gritantes, que são as situações em que há a transferência do treinador no período de abertura de janelas, das janelas de transferência, e são raras vezes jogadores que uma semana antes estão a jogar pelo Clube A, 2 semanas depois vão jogar contra o Clube A com o treinador que era deles no Clube A. E pergunto eu se concorda ou não que como sucede, por exemplo, no modelo americano, no futebol americano, em que há uma limitação muito clara no que diz respeito ao agenciamento, ou seja, o agente de jogadores de uma determinada equipa não pode agenciar jogadores de equipas que entrem em confronto competitivo. Porquê? Porque, pergunto se concorda ou não, porque na minha modesta opinião, e elencando essas três variáveis de conflito de interesses, potencial, efetivo, parece-me que um agente que
tem 5 jogadores numa equipa, agencia mais 4 ou 5 de outra, agencia mais 6 ou 7 de outra, e todas elas jogam umas contra as outras, da mesma forma que, por via indireta, ainda que não direta, nós possamos perceber que há titulares de capital social ou membros de órgãos sociais que representam órgãos sociais com poderes de decisão e que participam na mesma competição desportiva e que são interessados no desfecho final dessa competição desportiva, no fundo, nós estamos a poder colocar todas estas situações que estamos aqui a elencar no mesmo saco. Eu vou-lhe responder com um caso concreto que está a acontecer ao dia 2, e é o caso da Roma. O clube, a Roma, trocou mais uma vez de treinador e foi buscar à reforma o Cláudio Ranieri. É o terceiro treinador que a Roma tem esta época. Eu hoje estava a falar com um amigo meu, advogado italiano, advogado desta área, da área do desporto, adepto da Roma, que me recordava que há 6 semanas atrás, quando este treinador, que entretanto foi despedido, entrou, ninguém percebeu muito bem o porquê, até que depois foi justificado que o agente deste treinador era o agente que tinha maior influência nos jogadores, tinha mais jogadores no plantel da Roma. E, portanto, os investidores entenderam que, para conseguirem ali resolver algumas questões, nomeadamente que tinham a ver com a renovação de contratos e por aí afora, se calhar era simpático e era interessante terem um treinador que também tivesse o mesmo agente. Isto para dizer que eles já nem queriam saber, isto não é olhar aos interesses da Roma, neste caso, não é? Isto é olhar aos interesses daqui económicos para preparar as coisas. Se a coisa corresse bem, muito bem, se não corresse mal, que era o mais provável, como se veio a verificar, não é? Passado 6 semanas já tem um novo treinador. Um, e, portanto, isto para dizer que é verdade que as coisas efetivamente hoje em dia e cada vez mais a tendência é essa. Porquê? Porque nós cada vez mais temos acionistas e menos temos sócios, não é? Sim, Porque a sim. influência gigante dos investimentos põe em causa muita coisa, porque nós sabemos que a manipulação de resultados está cada vez mais presente. Estamos a falar de esportes individuais como o ténis ou de esportes coletivos como o voleibol. Portanto, esta realidade hoje em dia é um polvo que se alastrou por todo o sistema desportivo, não é? E, portanto, já não estamos apenas a falar daquela realidade que há uns anos atrás se falava de, epá, o guarda-redes recebeu de certeza para dar aquele franco, aquela linguagem comum de café, não é? Isso hoje em dia já não é assim. Hoje em dia, por exemplo, um tenista pode, num jogo, ser aliciado para fazer 6 duplas faltas, coisa que se calhar ele até já ia fazer, pode ganhar o jogo na mesma, desde que garanta que vai fazer aquelas duplas faltas, alinha com quem o está a querer corromper. Portanto, e quem é que se apercebe que ele deu 6 duplas faltas de propósito, ou que em vez de dar 6, ele teria dado 5? Ninguém se apercebeu disso, não é? Portanto, a realidade hoje em dia é muito difícil de combater, que é cada vez mais poderosa, que é cada vez mais difusa, e por isso o combate dos valores éticos, e por isso a importância que tem a pessoa que diz que isto tudo é ética, isto tudo são valores, são princípios, que é a palavra honrada, não é? A palavra dada, a palavra honrada. Onde é que isto está? Já não está. Somos poucos os resistentes, continuamos neste registro, não é? Mesmo que isso me venha a prejudicar. Amanhã, eu até tenho um acordo que é melhor, que me apareceu pelo meio, opá, mas eu já dei a minha palavra. Os E antigos este tipo falavam de que o coisas aperto são de mão. essenciais e infelizmente vão rareando, não é? Doutor, os antigos falavam que o aperto de mão valia mais que uma escritura. Sim, sem dúvida. Eu, Estamos, pelo menos, tento todos os dias honrar esses antigos com que eu me identifico. estamos no mesmo barco e dentro desse mesmo barco, doutor, eu, antes de passar aqui a três partilhas de ideias, para contraditório, naturalmente,
que podem ser apelidadas de uma pequena loucura, queria só deixar aqui um pequeno parênteses relativamente à questão não só dos códigos de conduta, mas dos regulamentos, porque obviamente que não vou nem o Soutor, porque temos um código deontológico bem rigoroso no Tribunal Arbitral do Desporto, mas aquilo que depois constatamos é que o Soutor fazia a referência, tem que ser assinado antes, independentemente da maré que está, mas aquilo a que nós assistimos é que depois os próprios clubes que aprovam por unanimidade em Assembleia Geral determinados códigos ou determinados regulamentos, depois, quando esses regulamentos são aplicados, vão em sede de recurso para o Tribunal Arbitral dizer que, afinal de contas, aquela norma não se aplica porque está no voeiro, o sol está com uma radiação que não devia estar, e, portanto, assistimos depois a palavra que foi utilizada, já foi utilizada hoje 2 vezes, e eu creio que ela não foi utilizada em vão e que se aplica, vivemos numa profunda hipocrisia, porque aprovamos e depois, quando de facto aquele regulamento, aquele código não nos favorece, vamos sempre procurar um argumento de uma ilegalidade, de uma inconstitucionalidade, de um outro qualquer vício, porque o objetivo é único, é ganhar, custe o que custar, é absolver, custe o que custar. Queria deixar, creio que nós temos sido, apesar de provocantes, reciprocamente temos sido muito concordantes, não era esse o objetivo, mas a verdade é que tem sido assim, e eu queria então, ainda dentro desta matéria, da questão da transparência, dos comportamentos éticos e sobretudo do combate à opacidade, porque no fundo nós temos uma opacidade que vai sendo uso e costume, e simultaneamente vamos tendo todo esse caminho ou essa manta de criminosos que vai aprimorando a complexidade dessa associação criminosa para mutilar, esquartejar a verdade, a transparência e aquilo que é o desporto como ele deveria ser na realidade. E pergunto eu, lanço eu aqui três ou quatro disparates que depois o Soutor fará o favor de avaliar, e se tiver que reprovar o moderador, depois o Dr. Emanuel Medeiros e o Dr. Nuno Pestrelo lá prestarão contas em sede da Assembleia Geral da SIG. Estou a brincar, mas espero que não se chegue a tanto. Soutor, nós, numa sociedade comercial, hoje, qualquer sociedade comercial, as ações deixaram de ser ao portador, são nominativas. Além de termos ações nominativas, nós temos o denominado RCBE, que tem como objetivo nós sabermos efetivamente quem é o último e o verdadeiro beneficiário, o beneficiário efetivo daquela participação social. E pergunto eu, nós temos, para perceber quem é o proprietário de um automóvel, quem o adquire, quem o transmite, se tem reserva de propriedade, se tem penhora, etc. Temos uma conservatória do registro comercial, nos imóveis temos o mesmo, e pergunto eu se é assim uma loucura tão grande nós não pensarmos um dia destes numa conservatória que lhe chamemos de registro de direitos desportivos, de obrigações desportivas, o que seja, se é assim uma loucura tão grande, se calhar para esta teia criminosa será, e corremos sérios riscos de uma censura fortíssima, se calhar em alguma conjugação entre o Sr. Trump e o Elon Musk. Mas, dando isso de barato, que nós vamos escapar a isso ilesos, pergunto eu, por que não avançar? Já se falou na casa das transferências, mas por que não equacionar também uma casa, chamemos-lhe o que quisermos, onde todos estes elementos estão registados até para que o cidadão comum possa aceder a eles antes de fazer sequer um negócio, um simples negócio comercial, para saber com quem está a lidar, quem é o acionista, quais são os seus interesses.
se de facto os direitos económicos daquele jogador estão com alguma garantia, com algum colateral, quem é o seu beneficiário, por quantas mãos, entre aspas, passou, por quantos intermediários passou, de forma absolutamente transparente para que não haja as tais opacidades que não se confundem naturalmente com as estratégias fiscais de fechar uma transferência a 30 de junho ou 1 de julho, porque isso tem determinados objetivos, mas se isto é assim uma impossível, pergunto eu, numa primeira linha, ou se é assim uma loucura tão desmedida que eu necessito de um processo de acompanhamento maior. Eu sigo atentamente a atividade brilhante da SIGA e é-me dado, eu já ouvi essa defesa dessa intenção e dessa casa também pela mesma. E acho que quem está nisto por bem e quem quer verdadeiramente que o desporto, e eu digo desporto, não, nem sequer estou a falar do futebol, que neste caso será a modalidade que maior benefício poderia tirar de uma situação dessas, mas eu acho que o desporto, como um todo, hum, só tem a beneficiar de cada vez que se avançam nesse tipo de soluções. Agora, esse tipo de soluções não aproveitam a quem detém determinado tipo de interesses e, portanto, é muito difícil, são areias muito movediças, e que eu só posso esperar que sejam combatidas e que se consiga ultrapassar, porque era no benefício de todos. Quanto maior transparência, quanto maior seja, na minha opinião, também a discussão sobre este tipo de matérias, a abertura, acho que só temos todos a ganhar. Portanto, claramente, sim, um grande sim. Faz todo Doutor, sentido. pronto, sinto-me mais sem prejuízo daquilo que é seguido e proposto pela CIA, e a CIA defende a denominada clearinghouse. Eu quis aqui É trazer, isso, exatamente, eu é quis, esse, exatamente. Era eu esse o quis nome que me eu, eu, faltava, quis, exatamente. eu quis, eu quis aqui trazer este tema para lhe dar a relevância que eu creio que não tem tido em termos de comunicação social, não tem tido o E impacto muito bem. parece, nem a abordagem, e portanto, quando me sujeitei aqui a um processo de acompanhamento maior, foi um bocadinho já resguardado, sabendo que se eu tivesse esse acompanhamento maior, pelo menos alguém muito maior do que eu estava bem acolitado e bem alicerçado para me deixar menos vulnerável. Doutor, mas no âmbito desta questão de transparência, creio que se levantará aqui um outro aspecto, e no âmbito da clearinghouse e desta casa de registro que lhe chamemos como nós queiramos chamar, há aqui a questão da declaração de interesses, que me parece também ser um aspecto fundamental. E não sei se o senhor concorda ou não, que o princípio de liberdade de associação e, sobretudo, a autonomia privada do movimento associativo tem-se mostrado absolutamente incapaz para dar um passo essencial por via regulamentar na implementação das declarações de interesses. Ou seja, salvo melhor opinião e salvo erro, e com exceção dos senhores árbitros, ninguém está obrigado a apresentar ou a fazer declarações de interesses. Os senhores magistrados fazem-no, têm que o fazer, os políticos no Tribunal Constitucional têm que fazer essa declaração de interesses, e pergunto eu se este poderia ou não também ser um instrumento importante para esta transparência e para este combate feroz a esta opacidade constante. Sim, sem dúvida nenhuma. Problema, as tais portas giratórias que eu ainda há pouco mencionei. Isto é, a declaração de interesses pode ter uma previsão, e eu não quero com isto parecer pessimista, só estou a ser realista, pode ter uma previsão, uma subsecção na minha mente que tem a ver com essa eventual porta giratória que se possa encontrar no futuro.
Um, e, portanto, o que é que eu acho? Acho que a declaração de interesses tem de ser monitorizada no passado, no presente e no futuro. E, infelizmente, normalmente, esse tipo de avaliação não tem estes três tempos verbais e, com isso, carece, por vezes, da sua máxima eficácia. Queria tocar precisamente nesses dois aspectos. Primeiro, mecanismos de controle, internos ou externos, a primeira questão, essencialmente essa, e depois a eficácia. Eu permito-me fazer referência a um exemplo que é um exemplo que tem sido considerado como um dos mais eficazes a nível europeu no futebol, que é a Direção Nacional de Gestão e Controle da Liga Profissional Francesa, que é composta, que é de facto o departamento que faz a fiscalização e a monitorização não só dos orçamentos, mas também os pagamentos, em que há representantes não só dos intervenientes da atividade profissional, mas do próprio Estado, para que este controle seja mais efetivo. E pergunto eu, na perspectiva do Soutor, como é que nós poderíamos fazer essa monitorização, quem poderíamos considerar como habilitado para essa monitorização e como é que nós poderíamos eventualmente conjugar aqui essa monitorização com eficácia. Sendo certo que da minha parte eu digo, adianto o seguinte, não sei se o doutor concorda ou não, eu adianto que a monitorização interna para mim é uma treta, ou seja, não funciona, não é caminho, não é meio, chamem-lhe desconfiança, chamem o que quiserem, eu diria que é a história que demonstra que não é internamente que é possível obter eficácia com essa monitorização. Mas o doutor dir-me-á, em relação a esta matéria e a estas questões, aquilo que pensa, por favor. Lá venho eu com o meu mal feitio outra vez. O Vamos Jerry embora, provoca e depois vamos eu embora. tenho de dizer as coisas como verdadeiramente as penso. Posso dizer uma coisa? Vamos a ele. Fo- Vamos a ele. Não, é que a questão, nós temos, eu gostava muito que as eleições, por exemplo, agora para a Federação Portuguesa de Futebol, mais do que as inerentes guerras palacianas, pudessem verdadeiramente servir de discussão para deste tipo de temas, que eu acho que são temas absolutamente essenciais e fraturantes e que credibilizam ou não a indústria. Eu já tive no Tribunal Arbitral de Desporto casos que já tinha tido antes e infelizmente a realidade continua a ser a mesma, que são casos de salários em atraso, em que basta a declaração de um dos jogadores a dizer que não, eu recebi, pá, eu recebi tudo. Mesmo que se saiba que aquilo não aconteceu, só que ele a certa altura está em bom português entalado, está a começar uma nova época e aquilo que é dito é ou sim, porque senão não tens lugar no plantel, portanto tens de dizer que já recebeste e nós fazemos aquilo, pagamos-te isto entretanto, etc. E pronto. E, portanto, este é o exemplo prático daquilo que nós estamos aqui a falar, que é os sistemas de autoavaliação a este nível valem nada. Zero, na minha opinião. Não valem, não podem ser usados, não ajudam em nada. Ser advogado em causa própria, não é? Neste caso, não é ser sequer advogado, é uma pessoa que, perante uma dificuldade, tenta encontrar desesperadamente, muitas das vezes, já com a corda à volta do pescoço, porque o licenciamento tem de se fazer, por exemplo, e há um prazo a cumprir e estamos aflitos, e vamos tentar encontrar aqui uma solução. E, portanto, estamos a colocar num momento de crise em que algumas instituições, algumas pessoas estão a nadar fervorosamente para se tentar salvar porque o barco está a afundar, nós estamos a pedir, olha, mas não se esqueçam de ser éticos e nessa declaração que estão aí a pedir, vamos todos cumprir rigorosamente. Epá, eles querem safar-se. E, portanto, não acredito nesse tipo de mecanismos feitos de forma interna e, como digo, acho que isto devia de ser um dos assuntos discutidos agora em sede de campanha. Acho que era muito interessante, porque é preciso trazer holofotes de fora, análises de fora, é preciso trazer análises que não tenham qualquer tipo de interesse direto na matéria, para que com isto se possa também trazer credibilidade, para que com isto se garanta a ética do princípio ao fim.
Muito bem. Hum, creio que estamos, em relação a essa matéria, creio que podemos, eu diria que fechar. Nós corremos a passos largos para o fim do nosso tempo e havia ainda aqui havia imensas questões que não vamos poder debater. Uma delas seria, por exemplo, perceber até que forma é que apesar de ser admissível um clube submeter-se a um plano especial de revitalização, se isso viola ou não viola não só o princípio da igualdade, mas também a própria transparência e integridade da competição, porque eu vou poder pagar em 10 ou 15 anos aquilo que o outro está a pagar diariamente, e portanto isto do ponto de vista do fluxo financeiro Exatamente. pode distorcer por completo aquilo que é a realidade. Mas não temos tempo para isso e queria avançar aqui essencialmente para duas questões. A primeira, se podemos ir um bocadinho mais além, chegamos aqui claramente à conclusão que esses mecanismos internos de fiscalização não são os razoáveis, não são eficazes e, portanto, o modelo seria um modelo de fiscalização externo, ou pelo menos que fosse supervisionado por uma entidade completamente desligada dos Certo. interesses dos principais intervenientes. E, e uma outra questão que se levanta, e que inclusivamente há neste momento já legislação aplicável por via da Lei 93/21, que tem a ver com a obrigatoriedade da criação de canais de denúncia para as empresas que têm mais de 50 Uhum. colaboradores. Aquilo que eu pergunto é: podemos encontrar nesta luta feroz, nesta luta diabólica contra este, eu diria que terrorismo armado, algum mecanismo em que a denúncia possa ser um contributo positivo e, sobretudo, em que os denunciantes tenham uma capa de proteção que não os iniba e não sejam mais um peão passivo neste desenvolvimento atroz? Os denunciantes num balneário estão tramados. É isto que corre no desporto. Sim. Porque não é só naquele balneário, depois é no outro balneário a seguir, as coisas espalham-se, e portanto, quando por vezes se quer criar aqui algum facilitismo nesta questão, eu acho que é preciso relembrar casos que temos tido ao longo dos anos que não abonam a favor de quem dá esse passo em frente e de quem tem essa coragem. E, portanto, eu acho que é fundamental criar mecanismos que sejam mecanismos efetivos de proteção daqueles agentes desportivos, como encriptando verdadeiramente as mensagens, não os acessos, encriptando aqui, criando sistemas de total e absoluto sigilo, levar isto a sério. E isto a sério é levar isto a um nível de proteção A que retaliação. não pode ser levado na desportiva, permitam-me, mesmo sendo desporto. Isto tem de ser levado mesmo muito a sério, porque mexe com muitas coisas. E só se dá um passo em frente se se sentir verdadeiramente, em bom português, as costas protegidas, as costas que estão de facto asseguradas, que eu não corro aqui nenhum risco. E isso hoje em dia eu acho que ainda não acontece. E, portanto, tem de se valorizar e tem de se ter a pessoa que denuncia quase como, se quisermos, um herói, e tem de ser olhado como tal e protegido como tal, e não apenas como uma pessoa que mandou ali uma boca. Isto estamos a falar, obviamente, de situações concretas, de situações sérias em que existam efetivamente eh, coisas palpáveis. Não estamos a falar de quem vai ali, lá está para a mesa de café a mandar umas bocas, não é disso que estamos a falar. Estamos a falar de coisas sérias e que mexem com muitas vidas, com muito dinheiro, com a manipulação de resultados, com questões, lá está, éticas, com questões muito sérias, com a integridade das competições. E isso tem de ser olhado de forma, se quiserem, quase à la Hollywood.
aqueles filmes de ação em que as testemunhas principais são protegidas e tratadas com mudanças de identidade, às vezes mudanças de aspecto, que vão para casas seguras, etc. Esse é o máximo daquilo que eu estou a dizer. Mas que em algumas situações, em concreto, devia de se olhar para estas situações de forma séria e não de forma leviana como se faz. Entre uma coisa e outra, eu acho que é preciso verdadeiramente encontrar aqui um meio termo que hoje em dia não existe. Doutor, estamos a queimar o nosso tempo, mas eu não resisto a fazer-lhe uma última provocação antes de saber se temos, da parte de quem faz o favor e tem a paciência de nos ouvir ao longo desta já uma hora, antes de colocar questões, que eu creio ser uma provocação. Nós tivemos um grande estadista que dizia que a política sem risco era uma chatice, mas sem ética era uma vergonha. E a minha provocação ou a minha pergunta é esta: o desporto sem risco é uma chatice, mas sem ética é abjeto? Eu diria como tudo na vida. Eu diria como tudo na vida, porque sem dúvida nenhuma que a sociedade hoje em dia, pela sua cultura de imagem, pelo seu imediatismo, pela sua quebra de valores essenciais, pela dificuldade que existe de respeitar princípios estruturantes da nossa sociedade, pela facilidade com que se quebram regras basilares, milenares, da humanidade. E quando eu digo isto, estou-me a referir a questões tão essenciais como o peito, como a educação, como os direitos das pessoas, os direitos humanos. Estamos aqui a falar daquilo que é a base de qualquer sociedade. E quando isso fica em xeque com muita facilidade pelo imediatismo, então claramente não tenho dúvida nenhuma em dizer que sim, que o desporto, tal como tudo o resto na vida, sem valores éticos, não faz sentido e é de facto abjeto. Muito bem. Doutor, iria passar para os nossos espectadores, ouvintes, como lhe quisermos chamar, para saber se tem alguma questão a colocar. Não sei, até ao momento não há nenhuma questão, não sei se querem colocar ou não. Parece. Aparentemente, o Dr. Gerry fez o favor de explanar todas as situações com tanto brilhantismo que ninguém encontrou necessidade de colocar mais nenhuma questão. Ou Senhor, isso, ou então a ausência do Dr. Alexandre Mestre está a ser muito sentido e, portanto, também leva a essa relativamente à conclusão. primeira parte, doutor, eh, com toda a simpatia que sabe que nutro, pelo doutor diria que ninguém dança tango sozinho, portanto, é assim que tenho que dizer. Uma vez que não temos nenhuma questão colocada, eu aproveitaria para Eu, as notas finais, o fecho final, agradecendo primeiro, eu peço desculpa, podia colocar uma questão. com certeza, peço desculpa porque não tinha aqui essa nota, faz Eu favor, faz estou favor. em trânsito, mas estive a ouvir. Eh, e a primeira nota era agradecer ao Pedro a simpatia que teve com a questão de referenciar fundamentalmente o PNED, né, nesta questão da promoção da ética desportiva. Mas a minha questão tinha a ver com o Tribunal Arbitral do Desporto. Não é a minha área, a questão de direito, no direito desportivo, mas é do Pedro. E, hum, e a minha questão tinha a ver com o seguinte, que quando o ser humano, ou quando os clubes, quando as entidades utilizam um recurso, um instrumento, como é o Tribunal do Desporto, Arbitral do Desporto, para não para promover a questão da justiça desportiva, mas para criar entropia no próprio sistema e para criar dificuldades para uma resolução da verdade desportiva, da afirmação da verdade desportiva, a minha pergunta é até que ponto tem sentido esse instrumento? Boa provocação.
caro amigo, boa provocação. Hum. Antes de mais, eu só tentei fazer justiça e fiquei de certeza aquém do trabalho que tem sido realizado pelo PNED. Quanto à questão do TAD, eu acho que há aqui dois temas que entroncam e que eu tenho de me socorrer a eles para tentar dar resposta. A primeira, as manobras dilatórias, por exemplo, e outras que tais, são muitas das vezes utilizadas, e contra nós falo, contra a minha classe dos advogados, um, mas não abonam nunca em favor de quem recorre a elas, e portanto eu não posso dizer que concordo com a utilização do Tribunal Arbitral do Desporto ou de outro qualquer dessa forma. Seja, como digo, de manobras dilatórias, seja a utilização apenas para, enfim, para parecer se é detentor de determinado direito que não se tem, e muitas das vezes consciente que é assim desde o início, até porque já existe larga tradição que diz que não tem, e mesmo assim, para poder prestar contas a alguém, vai-se lá bater à porta e vai-se utilizar os recursos para se parecer que se está a querer, enfim, se vai atingir um fim que não é viável, não é possível, que já foi justificado que não é possível. Mas eu iria tocar aqui num outro aspecto também, que é as questões éticas têm a ver com igualdade, têm a ver com não existir nenhum tipo de discriminação em função, seja do que for, da nacionalidade, do género, da orientação sexual, o que seja. E eu acho que, infelizmente, da maneira como as coisas estão hoje em dia, existe de alguma maneira essa discriminação, porque o acesso à justiça é difícil para quem não tem os mesmos recursos, e isso é uma coisa que me perturba, que é uma federação de poucos recursos ter dificuldade em poder litigar no TAD e, enfim, usar esse meio em favor da reposição da justiça. Isso é uma questão que me perturba e que tem uma linha ética que é sempre difícil para mim e que eu faço uma avaliação sempre com muita dificuldade em encontrar aqui o caminho e o equilíbrio, porque isso custa-me diariamente. Ver federações pequenas que precisavam, que tinham de recorrer ao TAD e que não o podem fazer, isso é uma coisa que me custa bastante. E isso, para mim, também tem a ver com ética. Neste caso, com a tal igualdade que tem de existir para todos os agentes, neste caso para todas as federações, para todas as entidades, e que não existe. E isso custa-me verdadeiramente. Não sei se terei respondido. Sim, sim, e este último caso que tu referenciaste é paradigmático e é preocupante, sem dúvida, que é a questão dos recursos, que é uma justiça para ricos e uma justiça para pobres, não é? No fundo é isso. Exatamente, caro amigo. Eu tenho, e eu sei, e mais uma vez, mas volto a dizer, epá, que quem me convida para estas coisas de sobreaviso já sabe que eu sou, e não, sou assim, não hei de mudar. Não é por eu estar no Tribunal Arbitral que, em sede própria dentro do Tribunal ou aqui, não digo exatamente a mesma coisa. E se o defendo internamente, também o tenho de defender aqui. É uma questão de honestidade. Muito bem. Senhor coordenador do PNED, mais alguma questão ou algum dos outros? Não, obrigado, obrigado. Muito bem. Então, eu permito-me começar por agradecer ao Sr. Dr. Pedro Berjano a excelência da disponibilidade, da intervenção e, se me permite, essencialmente, a excelência de ser, do que é. Muito gentil. Muito obrigado, igualmente. Agradeço muito. Depois, um segundo agradecimento para a Andif. Sei que o Sr. Presidente da Andif está atentamente a assistir e há que agradecer não só por estar com a SIGA, mas também por me ter dado a oportunidade de ser eu a fazer ou a tentar fazer o melhor possível nesta moderação. Terceiro agradecimento à SIGA,
ao Dr. Emanuel Medeiros e ao Dr. Nuno Prestrelo, que também nos está a acompanhar, por nos deixar participar na Semana da Integridade da SIGA e por permitir que nós abordemos estas matérias. E por último, os últimos são sempre os primeiros, a todos aqueles, poucos mas bons, que fizeram o favor e tiveram a paciência de nos ouvir ao longo de mais de 1 hora e que estiveram do outro lado e que naturalmente merecem também essencialmente uma palavra de agradecimento. Nada havendo a requerer ou a pedir, daríamos por encerrada esta sessão. Uma boa noite e mais uma vez obrigado a todos e a todas. Obrigado. Obrigado. Boa noite. Obrigado. Muito obrigado. Boa noite e obrigado. Obrigado, e aproveito para dizer que foi ótima a conversa. Agradeço à Andif, agradeço também ao Pedro, agradeço ao Muito Gé. gentil. Foi muito interessante mesmo. Muito gentil. Muito obrigado. Obrigado pela vossa Obrigado. simpatia. Muito obrigado. Ao dispor para aquilo que entendam, sim. Muito obrigado. Muito obrigado a todos. Obrigado. Obrigado. Deus. Um abraço. Muito obrigado. Um abraço e obrigado. Obrigado. Com licença.